Então, bom dia a todos vocês. Essa formação está em forma tanto de tutorial como participativa, então hoje nós estamos fazendo um mix de uma interatividade, mas ao mesmo tempo de um tutorial gravado para que as pessoas possam, a partir dessa reflexão que a gente está trazendo da formação, ampliar ou agregar novas informações a esta formação e fazer isso de uma forma que estenda por toda a rede estadual de educação do nosso estado. O assunto inicial da nossa formação é gestão e organização do processo ensino-aprendizagem em sala de aula. E a primeira questão importante sobre esse assunto é que nós conheçamos a origem dessa matriz teórica, dessa epistemologia, né? E, portanto, a gente, nesse sentido, traz algumas imagens importantes para que a gente possa refletir de onde nasce originalmente essas tendências teóricas da gestão de sala de aula, como é conhecido. Então, inicialmente, essa imagem mostra um pouco para a gente uma perspectiva de um currículo extremamente disciplinar, não é? De um pensamento linear, de um pensamento extremamente positivista, guardado em gavetas sem nenhuma intersecção entre elas. Seguidamente, uma outra imagem em que o centro das atenções está na voz do professor e os alunos ouvindo. Uma outra perspectiva é que o professor fala, mas há uma dúvida em relação aos alunos, porque não há uma compreensão. E aqui a gente destaca uma matriz da discussão da didática como sendo uma comunicação. Assim como na língua portuguesa, é necessário que haja um emissor, um receptor e uma mensagem. E só vai haver comunicação se essa mensagem, que tem um código, for compreendida por esse sujeito. Então, aqui nós temos a visão de que esse professor ele não consegue chegar a uma comunicação eficiente, eficaz com essa turma, né? A professora Elianda Tibali, que é uma autora que discute a educação, ela fala que essa é a didática, não é? Essa capacidade que eu tenho de tornar o complexo fácil e de modo que seja compreendido por todos. E com o cuidado de que o complexo fácil não é a banalização do conhecimento, né? Ou a minimização daquilo ao qual nós conhecemos. Outra perspectiva é essa de que o aluno ou ele conhece ou ele está na forca, não é? Essas críticas que a gente percebeu durante essas imagens, as quais foram expostas, a gestão de sala de aula questiona exatamente isso, né? Eles perguntam, então, qual é o papel da escola, qual é o papel da sala de aula? E aí há uma ressignificação nesses aspectos que são aspectos fundamentais de uma sala de aula. E, portanto, então, o grupo que atualmente mais publica no mundo sobre gestão de sala de aula é o grupo da Universidade de Minho, em Portugal, do qual estará disponibilizado também, junto a este tutorial, uma tese de doutorado e alguns artigos científicos sobre essas discussões e como isso tem elencado essas discussões mundo afora. Bom, o que o pessoal da gestão de sala de aula tem discutido? Que é preciso nós invertermos a lógica da instrução para a ordenação. E é por isso que eles têm chamado de gestão de sala de aula. Se a gente fica num campo de instrução, a gente fica num campo individual, onde os indivíduos aprendem por si só. Ou seja, o conhecimento ele estará vinculado por ele mesmo. O sujeito aprende verbo porque tem que aprender verbo. Ele não aprende verbo porque verbos têm um significado social e cultural pertencente à sua vida e necessário para a sua própria comunicação, por exemplo. O sujeito aprende
entre aspas, a tabela periódica, sem conhecer qual é a necessidade que este conhecimento faz pertencente à sua própria vida. Portanto, então, a gente tem que sair de um campo individual, onde a aprendizagem é exclusiva desse sujeito, para uma aprendizagem de grupo. E é nesse sentido, é na saída do indivíduo para o grupo, que entra o conceito de gestão de sala de aula. Porque daí eu necessito obrigatoriamente de gerir um processo maior, porque é um processo amplo. E daí eu vou ter que gerir relações pessoais, eu vou ter que gerir a indisciplina, eu vou ter que gerir o que eu planejei, o que eu avaliei. Então, pensar em gestão de sala de aula é pensar em um momento muito mais amplo desse contexto ao qual eu estou trabalhando. Então, veja, hoje eu estou usando o verbo como exemplo. Eu vou trabalhar o conteúdo verbo. Se eu vou trabalhar o conteúdo verbo, eu preciso inicialmente me perguntar para quê? Antes de perguntar por quê. Não é? A gente tem na academia os planos de aula e a gente sabe que antes do conteúdo vem o objetivo. Ninguém planeja inicialmente a metodologia ou o conteúdo antecipadamente ao objetivo. O que eu quero? Para que eu quero? Então é importante que a gente saia desse campo de ensinar verbo, porque verbo é a palavra que exprime ação, e, de fato, ensinar o verbo dentro do contexto, dentro da história e da cultura ao qual esse sujeito se insere. Bom, numa perspectiva de instrução, a promoção é do domínio curricular e há uma investigação do processo de aprendizagem. Na perspectiva de ordenação, a gente precisa, na verdade, dar prioridade ao sistema social ao qual esse sujeito está inserido. E isso não é novo na educação brasileira. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional já coloca, logo no seu primeiro artigo, que ninguém se educa apenas na escola. Não é verdade? Pelo contrário, a escola, na sequência dos espaços de educação da LDB, ela é o quarto espaço. A família, o convívio social e a própria sociedade, ela está anteriormente à própria escola. Então, nós não podemos tratar a escola como uma ilha segregada dessa sociedade. Então, é importante que, nessa perspectiva de gestão de sala de aula, nós demos conta de inserir esse sujeito dentro do seu mundo social e fazer aquilo que o sacristão diz, não é? Que é selecionar o básico e o essencial da cultura geral e que pode adentrar a escola, porque também nem tudo pode adentrar a escola, não é? A escola não vai assumir responsabilidade que não é dela, porque ela não vai conseguir. Mas aquilo que é da cultura geral é preciso ser trazido até para que a gente consiga extrapolar e avançar. Bom, uma outra questão importante é que a gente precisa estabelecer regras e procedimentos. Isso a gestão de sala de aula ela é muito enfática em relação às questões da disciplina para o estudo, da disciplina para o conhecimento. Isso é fundamental. Organizar um espaço é também organizar as condições às quais vai ocorrer esse processo de ensino e aprendizagem. E todos os autores, independente das abordagens que a gente tem, nenhum vai dizer que não é possível, que é possível aprender sem que haja a disciplina. A disciplina é importante. E disciplina não necessariamente é sinônimo de tirania ou é sinônimo de autoritarismo e ditatorial, mas é sinônimo de uma organização, inclusive para os processos mentais que requer essa necessidade, não é? O Vygotsky diz que a gente aprende quando a gente utiliza as funções psicológicas superiores, não é? Aliás, isso é o que nos diferencia dos animais, para o Vygotsky, que é a atenção, a percepção e a memória. E para eu poder ter percepção, atenção e memória, sem silêncio, sem um ambiente propício a isso, é tenso e é complicado, não é? Mesmo que eu esteja trabalhando em grupo, é necessário uma organização, inclusive, desse próprio grupo. Bom, Santos
vai dizer que a gestão da sala de aula é a função organizacional que requer os professores desenvolverem diversas tarefas. Quais tarefas, então, são básicas para que eu possa organizar uma gestão de sala de aula, para que eu possa organizar esses processos de ensino e aprendizagem? A primeira seria o planejamento, que é fundamental e que recebe destaque dentro dessa perspectiva. Segundo, a organização, a coordenação, a direção, o controle e a comunicação. Esses são assuntos que, às vezes, geram algumas tensões. Falar, por exemplo, de controle, parece que dá um certo medo para uma sociedade brasileira que há pouco tempo sai de uma condição ditatorial. No entanto, a gente pode buscar os diferentes aspectos teóricos, as diferentes abordagens, que o controle ele é importante inclusive para que você possa avaliar, não é? O ruim é que às vezes nós temos uma experiência de controle muito autoritário, e esse é um problema, mas o controle ele se faz necessário. É importantíssimo que você conheça o seu aluno, é importantíssimo que você avalie o seu aluno e que você mantenha um controle, inclusive, sobre o ponto de partida e o ponto de chegada, sobre o seu planejamento, que você faça essa avaliação e que você tenha um controle sobre isso. Falar da organização também é importante, porque eu preciso organizar a minha aula de acordo com a minha realidade, com o meu espaço e com a minha inserção a qual a escola se situa. Não adianta tentar organizar grandes eventos ou grandes coisas se não é possível essa realização ou esta realidade. Então é importante também falar da organização. A coordenação e a direção é fundamental nesse processo. Coordenar os processos pedagógicos para que a gente mantenha um eixo dentro da escola, para que a gente mantenha um rumo pedagógico ao qual nós pretendemos enquanto projeto de educação, e a direção enquanto aquele ou aquela a qual vai organizar e nos ajudar no que diz respeito a recursos, sejam materiais, sejam recursos pedagógicos, sejam recursos físicos ou recursos financeiros que a gente precisa para determinados projetos. A comunicação enquanto um processo didático, enquanto um processo claro de objetivos e do que se pretende enquanto processo. Portanto, então, essas tarefas são fundamentais para qualquer pessoa que pensa a partir dessa matriz chamada gestão de sala de aula. O que é importante a gente também considerar como variáveis dentro desse processo? O tempo, o espaço, pessoal, material, autoridade e responsabilidade, recompensas e punições. E eu deixei a palavra punições porque é o nome ou termo ao qual a abordagem teórica utiliza. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para não confundir as abordagens e entender punição como a pedagogia mais tradicional entendia essas punições, né? Inclusive existem alguns teóricos, o próprio professor Manuel Sarmento, que ele troca o nome punições por sanções, né? E agora a gente entende por quê. Bom, o tempo é importante. Se eu estou com agrupamentos de idades menores, o tempo ao qual ele tem de concentração, de percepção e para a própria memória como funções psicológicas superiores, é diferente de um público de uma idade mais avançada. Então, quando falar de tempo, a gente não vai pensar só o tempo, horas, quantitativo de minutos que eu vou usar para planejar aquela hora. Mas o tempo, inclusive, o tempo de vida, o tempo de condições que esses sujeitos têm para esse desenvolvimento, né? Tanto quanto tempo de vida, quanto tempo de possibilidade de abstração daquilo que eu estou discutindo, né? O tempo cronológico também para que eu desenvolva essas atividades ou essas intenções. O espaço, enquanto um espaço que também é necessário e é pertinente
para a realização dessa tarefa ou não dessa tarefa, os materiais aos quais eu preciso utilizar ou que não tem disponível ou que eu preciso reorganizar ou reinventar dentro das minhas necessidades. Autoridade e responsabilidade. Esse é um ponto muito importante desse viés teórico, porque entendem claramente que o professor, ele é a autoridade. E se ele é a autoridade, ele tem que assumir essa autoridade enquanto dele, certo? Nessa perspectiva, nós não estamos dando a carta de tirania a esse professor, do qual ele pode falar de qualquer coisa, de qualquer maneira e de qualquer jeito. Mas nós estamos dizendo que o responsável pelo processo, da parte técnica, a parte técnica da pedagogia, ou a parte técnica da aula, planejamento, avaliação, observação, percepção, é deste profissional. Ele é a autoridade nesse caminho. Isso não significa dizer que ele está acima do aluno do ponto de vista ser humano. São seres humanos iguais. No entanto, ele é responsável pela condução do processo porque ele é a autoridade, não é? Ele é o sujeito que tem a licença para estar ali, não é? Ele é o sujeito que cursou a sua faculdade, a sua formação, né? E ele terá que ter responsabilidade sobre esse processo no que lhe diz respeito, certo? Portanto, se eu tenho alunos indisciplinados, eu, enquanto autoridade, tenho que ter responsabilidade sobre esse sujeito. O que é que eu vou fazer? Deixá-lo de lado, simplesmente abrir mão desse aluno, ele não está cumprindo aquilo que é a sua responsabilidade, né? Inclusive, nós temos inúmeras responsabilidades que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação coloca sobre nós. Planejamento, por exemplo, encaminhar quando chegar a 25%, a 50% dos 25% de falta que o sujeito tem, eu preciso notificar a coordenação, que precisa notificar o conselho tutelar. Então, são atribuições desta autoridade que me é concedida como professor daquela turma, né? E recompensas e punições, ou sanções, como o próprio Sarmento coloca. Por quê? Porque o sujeito ele tem que perceber aquilo que é positivo a ele e aquilo que é também negativo. E a perspectiva não é behaviorista comportamentalista do Skinner, de reforço positivo, reforço negativo. Então, se você fizer, você ganha ponto, se você não fizer, você não ganha ponto. Não é nessa perspectiva de que são recompensas e de que são punições, ou sanções. Por isso que alguns autores têm utilizado outras palavras. Bom, por que recompensas? O que eu vou trabalhar na perspectiva de recompensa ou de punição? O que é que eu estou fazendo nessa sala de aula? É preciso que nós trabalhemos com os nossos alunos a importância e o que ele vai ter como recompensa, não simplesmente material, mas de condições de acesso à cultura, de acesso ao conhecimento, de acesso a experiências, e o que ele vai ter também caso ele não haja com essas relações ou com essas crenças de que ele vai ter maiores dificuldades em determinados momentos da sua própria vida, não é? É atuar como protagonista da sua própria história. É assim que a discussão acontece. Quem é protagonista da sua história? É você, sujeito. Certo? Existem aqui aqueles aos quais vão te dar a mão, vão te ajudar, vão tentar agregar novas coisas a vocês. Mas quem conduz o seu processo é você, enquanto sujeito dessa aprendizagem. Certo? Então, quando se fala dentro de manipular variáveis com recompensas e punições, é nessa perspectiva do que o sujeito tem de acesso ao conhecimento e o que o sujeito pode deixar de ter em relação ao acesso ao conhecimento. Mas, inclusive, respeitando caso ele não queira ter esse acesso. Não é? O Brasil, é claro, é obrigatório que a gente estude até o ensino médio. Não é? Apesar da lei dizer que no ensino médio nós temos que incentivar a continuidade dos estudos, não é isso? Bom, numa variedade, então, de contextos que isso tudo acontece, não é? Porque
nós temos o contexto fora da escola, o contexto da escola, mas fora da sala de aula, a sala de aula sem os alunos, com os alunos, regulando, mas não instruindo, com os alunos apoiando o desenvolvimento, o autocontrole sem instrução e a instrução na sala de aula. E aqui a gente está trabalhando com o conceito de instrução, né? Que é um conceito da linha vigotskiana, que na tradução do russo para o inglês norte-americano, eles mudam a palavra instrução. Isso são dados do livro do professor Libânio, né, que é um estudioso da teoria vigotskiana, mas ele trabalha com a ideia de instrução, traduzindo do original russo do Vygotsky. Por quê? Porque a ideia de instruir é a ideia de trazer elementos para que esse sujeito tenha subsídios para elencar a sua própria aprendizagem. Porque entende-se que o ensino é uma tarefa do professor, a aprendizagem é uma tarefa do aluno. E você vai haver o processo de instrução, ou como a professora Anastasiou apresenta, ensinagem, né? Quando o sujeito de fato tiver linkado isso. Eu consegui ministrar o ensino e o sujeito conseguiu apropriar do conhecimento. Daí sim eu teria esse processo de instrução vigotskiano ou processo de ensinagem, como diz a professora Anastasiou. Bom, perseguindo diversos valores, porque é preciso atuar eficazmente atingindo os objetivos, a eficiência, o respeito humano, a integridade pessoal, a autodireção e coesão de grupo. Isso é tão importante dentro das discussões que se é feito nessa abordagem, porque do ponto de vista histórico, sociológico, o mundo sempre teve dificuldade na sua coletividade, não é verdade? Ou não? Ou seja, desde o Durkheim ele dizia que havia necessidade de uma consciência coletiva, não é? Depois nós temos o Karl Marx, que vai dizer que as lutas de classe, as lutas de poderes que atrapalham essa possibilidade de uma sociedade menos injusta, de uma sociedade mais equitativa, de uma sociedade mais equilibrada. Então nós temos, desde as discussões mais incipientes, uma lógica de que a coletividade ela sempre é tensa, porque vão gerar conflitos nas relações, né? E aqui na gestão de sala de aula, esse é um ponto importantíssimo para a gente limpar os processos para a condição da aula como uma aula de fato deve acontecer. Para isso, a coesão de grupo é fundamental. Essa autodireção, porque é trabalhar para a autonomia do sujeito. Então nós não estamos aqui inventando a roda ou refazendo. Vocês podem perceber que o que a gente discute são coisas que a gente já discutia, não é? Coisas simples, mas o que eles estão fazendo é organizando de uma maneira mais clara o que seria necessário para esse processo de sala de aula. Então nós temos um grupo de teorias e é isso que tem se, na minha opinião, tem se divulgado esse conhecimento pelo mundo afora, porque é uma forma mais clara de você perceber como é que você vai dar conta desse processo de sala de aula, né? Respeitando a integridade de cada pessoa, suas individualidades, suas particularidades, respeitando-os como seres humanos e sendo eficaz na busca desses objetivos aos quais você tem com o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, para eles, dessas abordagens, é importante que nós possamos resolver algumas tensões. Quais as tensões que existem? Escola e cultura, existe? Um país em que a melhor música de 2012 foi Camaro Amarelo, não é? Há uma tensão. Isso é o que os nossos alunos ouvem. Essa é a realidade cultural. Não é Beethoven, não é Mozart. E a gente quer que eles ouçam essa música, porque a gente entende que é a música mais bem elaborada. Por quê? Porque requer
é o uso das funções psicológicas superiores, não é? Quando muda um tom, é no arranjo, é na sutileza, não é assim? Então não é qualquer hora e de qualquer jeito que você ouve as músicas clássicas. Diferente do Camaro Amarelo, que eu posso ouvir qualquer hora e qualquer jeito, e eu já começo todo o movimento do próprio corpo, não é assim? Não tenho que pensar sobre a letra da música. Está pronta a informação para mim. Quando eu tenho uma música, sei lá, uma MPB, que eu preciso contextualizar o momento histórico para compreender a letra, que eu preciso contextualizar o sujeito para compreender aquela letra, isso requer de mim gasto energético, gasto de caloria, requer de mim fazer sinapses. Não é verdade? Mas ouvir o Camaro Amarelo não requer isso. Portanto, a cultura da qual a nossa sociedade, de modo geral, está imersa, né? Como diria o Horkheimer, né? Adorno, o capital cultural desses sujeitos é distinto do da escola. E então, o que a gente vai fazer na escola? Vai passar o Camaro Amarelo? Então, é um conflito, é uma tensão que nós precisamos resolver. O que nós vamos fazer? Nós vamos partir dessa cultura para uma cultura mais especial, específica, da qual acreditamos ser a correta, ou não, vamos continuar na escola com uma música que não é de acesso à cultura comum deles, certo? E dizendo, essa é certa, mas ele está ouvindo aquela outra. Ou seja, sendo uma escola de discurso e não uma escola de fato. Então, nós precisamos resolver essa tensão das questões culturais com as questões às quais nós convivemos dentro da própria escola, né? Os papéis e as personalidades, esse é um ponto forte também da discussão. Por quê? Por vezes nós temos sujeitos e sujeitos distintos dentro desse contexto, né? Às vezes nós encaminhamos para uma terapia e lá ele é super tranquilo, não é? E a terapeuta diz assim, o problema é na escola, não é? Porque naquela hora de jogo e de brincadeira que ela tem com ele uma vez por semana, o sujeito é diferente dele no grupo, dessa inserção dele lá no grupo. Então essa relação dos papéis que cada um tem e das personalidades que eles realizam, também é um fenômeno importante, inclusive, para a gente gerir. Sempre tem aquele da personalidade mais forte, do ser o líder e de ser o mandante dos demais, não tem? Tem aqueles outros que são sempre submissos, então o papel dele é ser a chacota da turma e o papel do outro é ser o engraçado. Então, entre o papel e as personalidades, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E quem vai ter que nos ajudar é a nossa formação na psicologia da educação. Como é que nós vamos lidar com esses sujeitos de diferentes personalidades e de diferentes papéis? Entre grupo e indivíduo, isso também é um fato importante. Nem sempre nas relações pessoais nós vamos fazer aquilo que é a nossa vontade, não é? O Freud chama isso de sublimar sua própria vontade em detrimento do grupo, né? O Vygotsky chama isso de mecanismo de adaptação. Ou seja, eu enquanto indivíduo e no grupo preciso de algumas relações, de algumas adaptações que são fundamentais, inclusive para o bom andamento desse próprio grupo, né? Entre o papel desempenhado por cada um e por todos, entre as personalidades e entre as situações imediatas e os objetivos a longo prazo, né? Tem coisas que são imediatas e outras que são a longo prazo. Se eu tenho um problema de aprendizagem instaurado naquele contexto, eu preciso saber quanto tempo nós vamos levar enquanto instituição para isso, não é? A gente tem um projeto de que a formação fundamental do sujeito, ou o ensino fundamental, tenha algumas atribuições. Isso vai levar 9 anos para o sujeito ter essas apropriações. Então, esse é um projeto que são objetivos a longo prazo. Por exemplo, o professor do primeiro ano dialogar com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, com o oitavo, com o nono, é fundamental para isso, não é? Para dar seguimento no projeto daquela instituição. Assim sendo,
Esses são, por exemplo, os objetivos longos, mas existem objetivos que são curtos. Tem um sexto ano que ninguém suporta entrar, não tem? Todo mundo acha insuportável aquela turma. Esse é um problema que precisa ser resolvido imediatamente. Porque se ele não for resolvido imediatamente, os danos aos quais aqueles sujeitos estarão submetidos serão grandes, ou não? Porque se eu levar 1 ano para dar conta dessa turma, 6 meses para resolver os problemas dessa turma, nós vamos ter déficits em relação a esses sujeitos, inclusive déficits de direito dele de aprendizagem, aos quais nós não teremos muito tempo para isso. Bom, o que difere em natureza e seriedade de acordo com os fatores situacionais? O tamanho do grupo é importante se pensar, a idade das quais os alunos têm, a questão da solidariedade do próprio grupo, né? Como que o grupo trabalha esta questão, o contexto organizacional, bem como objetivos e adequação do espaço e dos recursos. Portanto, então, dependendo da natureza desses espaços, é importante que a gente, então, pense a nossa aula, que a gente pense aquele conteúdo ao qual eu desejo estar ensinando a esses sujeitos, mas com condições para que ele possa aprender. E aqui é só um resumo de tudo isso que a gente disse, né? E a fonte ao qual a gente está dizendo de onde nós estamos tirando essas discussões todas, né? Então, pensar uma gestão de sala de aula é pensar todos esses processos. A gestão e a sua função, a manipulação dessas variáveis, os contextos, os valores, as tensões, as situações e os próprios princípios ideológicos que o professor tem, inclusive de sua própria formação, né? E esse é um quadro, então, do qual a gente vai rapidamente só estabelecer essa matriz, então, da gestão da sala de aula como um espaço, como uma teoria que fundamenta essas questões. Bom, de um lado, nós temos o aluno como centro das atenções, de outro lado, nós temos o professor, e o que a teoria de gestão de sala de aula propõe é a coluna do meio. Né? Como diz o Demerval Saviani, é a curvatura da vara, né? Não é nem para a direita nem para a esquerda, mas é um equilíbrio. Ou seja, nós vamos estar trabalhando com a ideia da aprendizagem colaborativa, que a gente tem visto muito falar sobre isso, né? E a matriz de onde vem é ligada a essas discussões. Veja só então, a finalidade, enquanto na perspectiva centrada no aluno, a responsabilidade da aprendizagem é do aluno, centrada no professor do professor, a colaborativa trabalha com a perspectiva do professor e do aluno nessa interação e dividindo essas responsabilidades e esses processos, né? Então veja, eu gosto muito de usar um exemplo bem simples para ficar muito claro isso na nossa cabeça, né? O aluno escreve casa com Z. Eu sou professor. Se eu tenho uma abordagem centrada no aluno, eu não posso traumatizar esse aluno dizendo a ele que casa não é com Z e é com S. Mas eu preciso trabalhar uma maneira dele perceber que casa não é com Z e com S. Então eu começo a inventar. Eu vejo e eu pergunto, tá certo professor, casa com Z. Então vamos cantar uma música? Aí eu começo a cantar, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Escrevo no quadro, olha aqui, casa, vamos cantar, casa. Mas eu olho o aluno de novo, casa com Z. Então vamos fazer quebra-cabeça. Vamos montar os quebra-cabeças das palavras, juntando as partes para ele perceber. Não percebeu ainda. Então agora vamos fazer uma tarefa de recorte e cola. Procurar a palavra casa e colar. Ou seja, eu vou fazendo com que o próprio aluno perceba esse processo. Certo? Porque ele é o centro do processo. Ele é que tem que perceber isso. Já na perspectiva centrada no professor, eu já vou logo dizendo... Casa é com S e não com Z. Agora você vai copiar 10 vezes para você aprender. E daí eu passo ao final da tarefa as palavras que ele errou para que ele copie. Ou seja, agora a perspectiva é centrada no professor.
Na perspectiva colaborativa entre professor e aluno, eu vou fazer a mediação e a informação para esse aluno de que casa não é com Z, mas com S, e explicá-lo por que é isso. Ou seja, eu vou fazer uma tarefa ao qual o sujeito precisa compreender o porquê e o motivo dessa casa com S e não com Z, mas quem faz a mediação do processo é o professor. Então aqui entram todas as abordagens interacionistas de educação, não é? Que não é nem inatista do próprio sujeito e nem também só ambientalista do próprio professor. Nessa perspectiva, qual que é a finalidade da gestão da sala de aula? Na perspectiva que a gente concorda que é a colaborativa, é que a gente possa desenvolver relações respeitosas com foco na aprendizagem acadêmica desse sujeito. Enquanto que se a gente estivesse numa perspectiva centrada no aluno, a ideia era comportamental e a construção desse próprio sujeito. Se fosse uma perspectiva no professor, o foco era numa aprendizagem acadêmica simples e só. Então nós estamos aqui defendendo uma perspectiva de que é importante que a gente desenvolva relações e relações respeitosas. Portanto, eu não vou dizer, você é burro, não é assim que escreve, presta atenção, você não pensa. Eu vou trabalhar por uma relação respeitosa, por mais que seja uma questão tão simples, tão clara, e esse sujeito não deu conta, porque é nessa interação. Bom, o tempo gasto com a aprendizagem na perspectiva do aluno, ele é valioso. Portanto, se eu vou fazer jogo, se eu vou fazer música, eu posso gastar quanto tempo for para esse sujeito entender que casa é com S e não com Z. Se é numa perspectiva do professor, eu não posso gastar tempo de jeito nenhum. Portanto, é logo assim, ó, pega seu caderno e copia logo 10 vezes aí para você poder memorizar isso. Mas se é numa perspectiva centrada na colaboração, professor e aluno, o tempo, ele é valioso para o indivíduo, mas ele é valioso também para o grupo. Portanto, eu tenho que saber ter cuidado em relação ao quantitativo de tempo e ao quantitativo de conteúdo que é ao qual eu estou trabalhando. Bom, qual a finalidade principal da gestão de um comportamento inadequado? Se é na perspectiva do aluno, ele precisa ser explorado. Se eles estão indisciplinados, algum motivo tem, então vamos descobrir. E o tempo que eu gastar para descobrir essa indisciplina é importante porque está centrado no aluno. Se é centrado no professor, eu logo, quieto com essa disciplina, põe para fora, termina logo e resolve. Agora, se é uma perspectiva colaborativa, como que eu vou trabalhar com comportamento inadequado? Eu vou minimizar no grupo. Então, veja, o sujeito está me desafiando na turma inteira. Eu vou minimizar no grupo, mas eu não vou resolver. Porque o aprofundamento e a resolução é no individual. Então, veja, a gente tem outra perspectiva de organização, porque eu não vou fazer bate-boca com o aluno em sala de aula, eu não vou ficar tirando aluno de sala de aula, eu vou minimizar o impacto no grupo e depois, no individual, eu vou resolver esse problema. Quer dizer, eu também não vou deixar com que o aluno tome conta da turma. Por que eu não posso deixar que ele tome conta? Porque eu sou autoridade. No entanto, por ser autoridade, eu não tenho como mandá-lo calar a boca e quietar simplesmente. Até porque a própria teoria diz para nós que a gente tem que estabelecer relações respeitosas. Certo? Então, isso é importante. Que intervenções que eu tenho numa perspectiva colaborativa, numa perspectiva de gestão de sala de aula? Eu vou ter competências de gestão, consequências naturais e lógicas sobre os registros e as ocorrências. Isso é fundamental dentro da discussão de gestão de sala de aula. Os registros e as observações. A professora Fernanda Tristão diz que a gente tem que desenvolver uma perspectiva de ausculta. Né? O médico faz a ausculta do coração, não é? Uma simples diferença no som, ele identifica que existe ou não um problema. Não é assim?
ela fala que na sala de aula a gente tem que desenvolver isso, né? A ausculta. Como é que nós vamos fazer a observação e a percepção daquilo que o sujeito tem feito no seu próprio cotidiano? Bom, como são as diferenças individuais? Numa perspectiva centrada no aluno, elas são muito importantes, cada sujeito é cada sujeito, você precisa elaborar uma aula para cada um desses sujeitos, respeitar essas individualidades, uma condição um pouco tensa dada a realidade que nós temos, não é? Salas que às vezes a gente não tem condição de pensar 50, 40 tipos de aulas diferentes. Numa perspectiva do professor, esse sujeito não tem menor importância, é uma aula só para todo mundo. E todo mundo aprende do mesmo jeito. Agora, numa perspectiva colaborativa, as diferenças são algo importante. Por que elas são algo importante? Porque eu elaboro uma aula geral, não é? De apropriação para a maioria daquela idade, naquele tempo, naquelas condições, mas aqueles aos quais não conseguiram apropriar, precisa ser retomado com eles. Ou seja, eu tenho um aspecto primeiro geral, mas levando em consideração os aspectos iniciais, né? E aí, então, qual é um dos grandes desafios do professor para melhor gerir sua sala de aula? É superar o ativismo desenfreado que impede que o professor e o aluno reflitam sobre suas ações e o verbalismo vazio e inócuo que não tem finalidade. Para a perspectiva da gestão de sala de aula, esse vai ser o nosso grande desafio. Quer dizer, dar conta de gerir melhor a nossa sala, certo? Superando aquele ativismo desenfreado, ou seja, só eu que dou conta, só eu que tenho conhecimento, só eu que sei. E ainda, né, que esse ativismo, ele impede que a gente avance, porque daí a gente fica só no verbalismo, que é vazio, e que é inócuo para a finalidade a qual nós temos. Que a gente retoma aquela imagem do professor falando, e os alunos não ouvindo, ou daquela grande boca onde os alunos são só ouvidos, não é? Ou o professor na forca com os alunos. Portanto, a educação na contemporaneidade deve primar pela busca de uma relação professor-aluno baseado no diálogo. E aqui é importante, porque muitos professores, eles não entendem, eles acreditam nessa abordagem teórica do diálogo, eles acreditam porque a faculdade impregna em nós esse discurso, mas muitas vezes a dificuldade que o professor tem é de avançar para isso numa realidade concreta, numa realidade prática. Então, veja, falar de uma perspectiva de diálogo é falar, inclusive, de uma maneira instrumental para que a gente possa dar conta desses processos. E aí, a teoria mostra para nós um processo de tomada de decisão dos professores no ensino interativo, não é? Nós temos uma rotina na sala de aula, das quais nós vamos observar indícios dessa rotina. Esses indícios, eles entram dentro do tolerável? Se sim, eu continuo. Agora, se esses indícios não são toleráveis, eu preciso de uma ação imediata. Certo? É imediata a minha ação? Se for imediata, eu preciso de uma rotina que esteja disponível. E aí eu começo essa rotina e volto ao processo. Se essa ação não for imediata, é preciso postergar essa ação. Quanto tempo que eu vou postergar essa ação? Se não é possível postergar, eu vou armazenar essa informação, vou fazer imediatamente ou vou guardar para o futuro? E aí começa todo o processo. Então eles estabelecem um esquema de tomada de decisão. Eu estou dando aula hoje, me apareceu algum indício. O que eu vou fazer? É um indício de fácil resolução? Então eu parto para a resolução. Não é? Tome nota, porque você vai precisar resolver com a coordenação, às vezes vai ter que resolver com a direção, às vezes vai ter que resolver com instâncias externas à própria escola, seja família, seja conselho tutelar. Agora, o que a gente precisa é ter controle sobre isso que vai acontecendo no cotidiano da sala de aula. Senão os assuntos vão passando e eles vão ficando e vão se dispersando. Portanto, há uma distinção entre disciplina
e gestão de sala de aula. Então, quando a gente estava dizendo, é importante ou é tarefa fundamental do professor, na gestão da sala de aula, a organização, o planejamento, a avaliação. A coordenação, a direção são aspectos externos e que demandam a relação desse professor com outros agentes ou sujeitos dessa instituição. Bom, no que diz respeito à organização, nós temos um elemento importante que é a indisciplina, ou a disciplinarização dos sujeitos, não é? Essa disciplina, para a gestão de sala de aula, ela se difere, ela se torna distinta à gestão da sala de aula à medida em que ela assume 3 funções. A primeira função é retributiva, o que o sujeito vai ter com esse comportamento inadequado, com esse comportamento do qual não pertence ou não tem sentido dentro desse contexto e dessa lógica, né? Ao qual ele está inserido, que é a sala de aula. E aí vem então as questões relacionadas à sanção, as sanções que esses sujeitos terão em relação a esse comportamento. Uma função preventiva na qual nós vamos buscar já a prevenção desses comportamentos inadequados. E aí requer aspectos também pedagógicos, de um bom planejamento, de uma boa organização, não é? De uma administração dos aspectos psicológicos, dos papéis e das personalidades que a gente já havia discutido, ou seja, né, como é que eu vou gerir esse processo? Uma função reabilitativa, que já é aquela da qual a ação disciplinar ela é apenas um componente desse processo de gestão, mas ao qual se centra na própria aprendizagem. Ou seja, o sujeito precisa de um certo comportamento para uma certa aprendizagem. Então, nesse aspecto, nós vamos trabalhar com uma consciência de disciplina, né? De uma consciência por que esse sujeito precisa ou não dessa ação organizacional da qual nós precisamos trabalhar com ele. E aí é fundamental que se tenha, então, a disciplina, né? Aqui eu coloquei algumas imagens só para a gente perceber que um dos aspectos mais tensos que a gente tem dentro da escola quando a gente chega é a questão disciplinar. Se você pergunta aos professores, né, como eles têm sobrevivido dentro da escola nesse contexto, eles vão sempre estar pontuando a questão da indisciplina, a questão da sexualidade, as questões muitas vezes vinculadas à droga, aos quais eles têm dificuldades com os alunos. Bom, e portanto, então, o que a gente vai chegando à conclusão de que essa gestão de sala de aula, né? Ela consiste num conjunto de regras e de disposições necessárias para criar e manter um ambiente ordeiro e favorável, tanto ao ensino quanto à aprendizagem. E aí a gente retoma o início do que a gente estava dizendo quando nós voltamos naquelas imagens e eu disse a vocês, não é, que a gestão de sala de aula ela muda o aspecto, né, meramente da reprodução da instrução específica para uma ordenação. Ordenação do quê? Ordenação dos aspectos aos quais são necessários para o processo de ensino e de aprendizagem em um contexto, em uma sala de aula, né? E aí, então, a gente continua aqui discutindo, não é? Quais são as funções relativas à gestão dessa classe? Organização de grupos, definição de regras, de procedimentos, sanções disciplinares, articulação e sequenciação das atividades. E, portanto, nós não estamos desprezando os aspectos comportamentais, nem os aspectos didáticos, mas nós estamos dizendo que para se ter uma gestão de sala de aula é preciso que esses aspectos estejam coerentemente organizados, não é? E aqui entra uma função importante que cada um de nós, professores, precisamos contar, que é com o coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico dessa escola, ele é aquele articulador na sua globalidade, na sua totalidade. E ele é o parceiro, ele é a mão amiga para contribuir comigo naquilo que não me é possível. Seja num problema imediato, seja num problema a longo prazo, seja numa questão de organização da minha sala de aula, seja numa questão de sequenciação das atividades.
né? Então, o professor, ele também não vai ser o responsável sozinho. Ele tem os seus parceiros aos quais é fundamental e é necessário que esses parceiros deem as mãos. Por quê? Quando a gente fala de gestão de sala de aula, a gente não pode esquecer a gestão da escola também, não é? Do mesmo jeito que o professor vai gerir um espaço chamado sala de aula, tem uma equipe que vai gerir um espaço chamado escola. E essas gestões são gestões que precisam caminhar para o mesmo foco, convergir para o mesmo ponto. Senão ficam duas coisas paralelas, não é? Então, os professores, no seu trabalho, no seu dia a dia, eles também têm que contar com esse apoio do coordenador, do diretor, enquanto uma função de auxiliá-los naquilo que é próprio da sua sala de aula, não é? Então, organizar os grupos, definir as regras, os procedimentos, mas também articular as sequências das atividades aos quais nós vamos trabalhar. Não é? E o ensino de conteúdos e programas. Veja, eu tenho um programa a cumprir, eu tenho conteúdos a ensinar, que estão inclusive externos a essa escola. Nós temos parâmetros curriculares a seguir, nós temos diretrizes estaduais a seguir. Essas normas também precisam ser findadas. O projeto que eu tenho para um ano de ensinar esses conteúdos, eles precisam ser cumpridos nessa escola, motivando os alunos para esses programas, né? Explicando a eles o porquê que eles estão trabalhando isso. Eu trabalho nos cursos de licenciatura e às vezes eu pergunto para os meus alunos, eu trabalho na letras, eu pergunto para eles assim: o que é futuro do pretérito? O que é algo que é futuro, mas é passado? E a gente ensina futuro do pretérito para os nossos alunos e fica indignado deles não conseguirem, não é assim? Mas a gente já parou para pensar isso? Alguém já parou para pensar o que é algo mais que perfeito? O que é um passado mais que perfeito se a gente acha que o único perfeito é Deus? O que é algo mais que Deus? Que é mais que perfeito? Mas todos nós conjugamos futuro do pretérito, conjugamos pretérito mais que perfeito. Senão a gente não estaria aqui, não é? Nesse contexto. Então, é importante que o sujeito tenha motivos para aprender isso. Lembrando que motivação não é só aquilo que é prazeroso e que tenha desejo, mas é aquilo que gere motivos para qual eu tenha que aprender. Então, o que a gente está discutindo é isso que a gestão de sala de aula discute. Quais são os motivos que me levam a aprender isso? Né? Selecionar e organizar os recursos e, em especial, avaliar a aprendizagem. E aqui mora um ponto bastante positivo. Eu preciso avaliar também a aprendizagem. Certo? E isso tem que ter muita clareza para os professores, para que não haja confusão no que eles estão fazendo com a avaliação. Para que eles não optem apenas por uma avaliação e uma avaliação de desempenho, mas uma avaliação de aprendizagem. Bom, portanto, então, a gestão da sala de aula deve iniciar-se com um planejamento cuidadoso, logo no início do ano letivo, com vistas à antecipação e às prevenções desses problemas, né? Gautier e outros colaboradores afirmam que o planejamento da gestão da classe começa não somente no trabalho de preparação, antes do início do ano letivo, mas também com a implantação e a comunicação de regras e procedimentos, de relações, de expectativas em face dos alunos, assim que o ano se inicia nesse contexto. Portanto, então, a gente chega a essa discussão. Gestão e organização do processo de ensino-aprendizagem requer cenários, que ser humano, que perfil de aluno e qual é o meu contexto global e o meu contexto local. E é nessa interação que eu vou gerir esse processo, não é? A escola que for capaz de formular seu projeto pedagógico poderá assumir como seu eixo central o combate ao fracasso escolar,
também como forma de aglutinar forças de todos, diretor, docentes, especialistas, servidores, comunidade, todos em prol destes objetivos aos quais se propõe. E pensar a gestão de sala de aula é pensar não como uma nova onda, e que isso esteja na sua crista, mas que logo, logo a gente cai dela. Mas é tentar buscar, dentro dos fundamentos dessa perspectiva e dessa proposta, um conhecimento ao qual eu consiga concretizar as suas propostas. Para que a gente não tenha mais uma proposta apenas de educação, mais uma proposta apenas para a escola. Né? Mas que eu possa dar esse voto de confiança, estudar, me comprometer com essa proposta e buscar executá-la. E depois dizer, de fato, eu tentei, fiz como deveria, mas não foi possível. Então, que todos nós, professores, que a gente vive esse conflito dia a dia, cotidianamente, né, como um trabalho árduo da educação do Brasil, que a gente possa avançar em relação a isso, né? E eu gostaria agora que vocês colocassem algumas questões que vocês julgam ser pertinentes, alguma questão, alguma pergunta, alguma complementação para a gente finalizar. Se alguém tiver, né? Se a gente volta, mas que espaço é esse que eu vou levar essa proposta? E eu vou levar para um espaço de tensional, um espaço onde o aluno ele é disciplinado. Então, que alternativas eu posso pensar? Eu acho que quando a gente tem todo esse subsídio teórico, tem todo esse acúmulo de informações, de como estrategicamente pensar essa sala, como levantar esses indícios, quais são esses indícios de uma aprendizagem colaborativa, é meio que desencadear isso. Estando eu num ambiente adverso, quais seriam as estratégias necessárias para manter essa aprendizagem colaborativa? Isso desperta da vontade de estar na sala de aula e colocar isso em prática. Eu acho que a proposta ela vai ser bem mais enriquecedora se a gente fecha essa oficina com um estudo de caso, para que o grupo possa pensar, aplicar esses princípios, né? Acho que nós enriqueceríamos uma situação concreta, uma situação real, e que eles pudessem sentar, estabelecer uma rotina para essa realidade. Essa é a realidade, o tal sexto ano que você menciona, né? Então, isso, e acho que a gente podia até levantar alguns aspectos. O que pega hoje é a questão da indisciplina e da heterogeneidade da sala, que esses alunos eles não vêm de um mesmo ritmo, porque são sujeitos diferentes, tempos diferentes, aprendizagens diferentes, né? Então, são uma sala diversificada, uma sala heterogênea. E, além desse aspecto da heterogeneidade, que pode ser um fator de potencialidade, ainda existe a crença de que isso é ruim, isso é negativo, isso vai dificultar o meu trabalho como professor. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso e um pouco sobre o que seria interessante num ambiente adverso de muita indisciplina, quais seriam os indícios colaborativos que a gente precisaria fixar mais, trabalhar mais com esse professor.
talvez fosse interessante a gente ressaltar esses pontos e fechar com um estudo de caso para que o grupo pudesse. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade, o convite na pessoa da Márcia, né, como a pessoa que me convidou, mas de todos vocês que puderam participar, de todos vocês que assistiram e que vão fazer o uso dessa formação, e dizer que para mim é sempre um prazer dialogar com as diferentes pessoas, né? Em cada momento a gente tem aprendizagens diferentes e distintas. Espero ter podido colaborar de algum modo com as reflexões que cada um de nós vamos para casa, e espero que vamos fazendo e que vamos analisando e continuar nessa força coletiva da educação, e que a gente possa então continuar com esse espírito humano, mas não um espírito ingênuo, como dizia o Paulo Freire, né? De achar que as coisas vão mudar simplesmente. Humano, mas não ingênuo, né? Críticos, reflexivos, e que a gente possa contribuir para a educação desse país e para aquilo que a gente acredita. E muito obrigado a todos.